e tenho certeza que será de ainda mais sucesso o ano de 2026. Feliz Ano Novo, Bandimaníacos, é o que escreve o Adriano Vermelho. Vamos a uma última mensagem de fim de ano dela, que é titular neste programa todas as manhãs, está na merecida folga, mas não deixaria 2025 sem deixar um abraço para você. Mensagem da Nath Luquezzi. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Passando por aqui, mesmo de folga, mesmo descansando, porque eu não poderia deixar de vir aqui nesse último Manhã Bandeirantes do ano, um ano tão especial. Agradecer a você, ouvinte, pela companhia, pelo carinho, pelas mensagens, pelas trocas, pelos diálogos, e que em 2026 isso só se multiplique, que vocês possam estar aqui com a gente. São vocês que movem o nosso trabalho e que fazem tudo isso acontecer. E que 2026 para você, ouvinte, seja um ano de muita paz, de prosperidade, de luz e de tudo o que vocês quiserem e desejarem. Um feliz ano novo e a gente volta a se encontrar o ano que vem. Que é já já, Nath Luquezzi. Segunda-feira estamos de volta aqui no Manhã Bandeirantes. Essa semana, uma semana com programação especial em rede com o Grupo Bandeirantes. Amanhã, na virada de 31 para o dia 1º, na quinta-feira, na sexta-feira. Segunda, dia 5, estaremos de volta, desejando a você um excelente 2026, agradecendo pela companhia neste ano. Se em algum momento a gente discordou, se em algum momento a gente não pensou da mesma opinião, que bom que esse espaço democrático permaneça em 2026. Se pelo menos um dia, um programa tivesse sido importante para você, uma informação que você não sabia, uma opinião que você não havia pensado ou que te fez refletir, mesmo que para discordar, saiba que essa é a nossa missão e saiba que se a cada programa a gente conseguir fazer com que você saia informado ou que você tenha um ponto de vista divulgado aqui para toda a região, saiba que a nossa missão já foi cumprida. E que em 2026 a gente continue com essa missão e com essa parceria. Já já estamos de volta. Segunda-feira tem mais uma edição inédita do Manhã Bandeirantes. Agradecendo a nossa equipe técnica com o Leandro Lopes na mesa de som, com o Edson Freitas desejando a ele também um feliz 2026, o Lucas Pessoa, o Elton Grimaldi, ao Alan Zanelato, que está nesse momento na Central Técnica, com o comando do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Leandro Bolles e todo o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você, feliz 2026 e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Os restaurantes do programa Bom Prato do interior de São Paulo vão oferecer almoço especial na véspera do Ano Novo, quarta-feira, dia 31 de dezembro. A ação também acontece na unidade de Campinas e tem como objetivo celebrar o fim de ano com refeições a preço de R$1 para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em Campinas, o almoço especial será servido na unidade da Avenida Doutor Moraes Salles, número 384, no centro da cidade, das 11 da manhã às 2 da tarde. O cardápio inclui suíno assado com molho de champignon e castanhas. Tem também farofa, salada da paz e sobremesa de mousse de maracujá. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, no dia 31 de dezembro, os restaurantes vão funcionar apenas para o almoço especial. Já no feriado de Ano Novo, dia 1º de janeiro, as unidades estarão fechadas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Leandro Bolles. Olá, meus amigos, um grande e forte abraço para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando nesta terça-feira, já no clima de fim de ano, já no início praticamente de 2026, os últimos dias, as últimas horas deste ano de 2025. Vamos juntos com nossa área desta terça-feira, hoje, dia 30 de dezembro de 2025, com muitos assuntos para a gente comentar, para a gente analisar dentro do nossa área, que vai até às 12 horas, nesta programação especial aqui da Rádio Bandeirantes de fim de ano. Nossa área já está na área e a partir de agora vamos conversar aqui. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. A Ponte Preta, Serginho recebe proposta do Paysandu e pode ser mais um a deixar a macaca. O contrato do meio de 35 anos se encerra nesta quarta-feira. Rodrigo Souza também recebe sondagem do Papão, mas prioriza a permanência no Moisés Lucarelli. Ainda em breve, o elenco da macaca só irá se reapresentar às vésperas do Paulistão. O Guarani Fernando Miguel rescinde com o Bugre 18 dias após anúncio oficial. O goleiro de 40 anos voltou a sentir o joelho operado em 2024 e rescindiu o contrato em comum acordo. Com isto, Bugre volta ao mercado em busca de um novo camisa 1. Elenco alviverde realiza neste momento um jogo-treino contra o Porto Alegre em Bragança Paulista, no último dia de atividade deste ano de 2025. Ainda no mundo da bola, Flamengo estuda aumentar proposta por Caio Jorge e envolver Everton Cebolinha no negócio. Cruzeiro demonstrou interesse no ponta esquerda rubro-negro. Santos terá grama sintética em campo do CT Rei Pelé. Time profissional deve usar o campo somente em treinamentos específicos para jogos nesse tipo de gramado. FIFA anuncia nova premiação para o futebol. Presidente Gianni Infantino diz que evento será realizado em Dubai a partir de 2026. Em comunicado, a entidade não deixou claro se o The Best, prêmio anual que elege e homenageia os melhores do mundo, deixará de existir, ou se a nova criação será um complemento à cerimônia que já existe. Os trabalhos técnicos de Leandro Lápis e também do Alan Zanelato, também com a assistência do Lucas Pessoa, a equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Está no ar o Nossa Área desta terça-feira, já no clima de ano novo. E a partir de agora você pode participar, hoje por se tratar de um programa especial, apenas pelo YouTube, tá? Vale a sua participação pelo YouTube, através da nossa arquibancada virtual, do nosso chat, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Faça como nosso grande amigo Carlos Matosinho, que já está por aqui, desejando bom dia, bom 2026 para todo mundo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, na sequência tem o Breno Beretta com as informações de Guarani, de Ponte Preta e de Guarani, a opinião do Tigrão, também a ficha técnica, o Em Dia com a bola, na voz do Edu Pinheiro. Agora em Campinas, são 11h37. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Olha, detalhes da primeira rodada da Copa São Paulo, que começa sexta-feira, dia 2. O jogo de abertura é em Patrocínio Paulista, 8h45 da sexta-feira, hein? Meia-noite, enfrenta o Real de Roraima. 11 horas, o jogo de fundo lá em Patrocínio Paulista, Ponte e Coritiba. O Corinthians fica em Jaú e no sábado, 14h45, tem Corinthians e Trindade de Goiás. O Guarani vai ficar em Assis. Estreia sábado, dia 3, às 9 da noite. Guarani e Atlético de Minas Gerais. O São Paulo fica em Sorocaba. Domingo, dia 4, 11 horas, tem São Paulo e Maruinense do Sergipe. 19h30 do domingo, lá em São Carlos, o Santos enfrenta o Real Brasília do Distrito Federal. E na segunda-feira, dia 5, em Barueri, 19h30, Palmeiras e Monte Roraima de Roraima. Olha, essa Copa São Paulo tem 128 equipes, divididas em 32 grupos de 4, e 2 se classificam para a próxima fase. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolle. E você já sabe que é com B de bola, B de Bandeirantes. Vamos juntos com Nossa Área desta terça-feira. Sempre em nome de Desktop. Desktop Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop, você já sabe, sempre ao seu lado. 11h41, vamos falar da macaca aqui no Nossa Área. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Tá chegando o Breno Beretta para trazer as últimas informações da macaca que vive essa crise fora de campo, greve de jogadores. Fato é que no dia 11 tem bola rolando, tem a estreia da macaca no Campeonato Paulista, nada mais, nada menos contra o Corinthians, com portões fechados, hein? Portões fechados deste jogo. O Corinthians foi punido em função de incidentes no jogo exclusivo deste ano, na final do Campeonato Paulista deste ano no clássico contra o Palmeiras. E por isso vai jogar a primeira partida com portões fechados. E tem ainda a situação do Corinthians de jogadores, né? Que estão de férias, afinal de contas, o Corinthians conquistou a Copa do Brasil e o jogo foi no dia 21 de dezembro. Então tem toda aquela questão de legislação, férias de jogadores. O Corinthians deve ter um time bastante alternativo neste início de temporada. Vem chegando o Breno Beretta com as últimas da macaca. Fala, Band Beretta, bom dia para você.
Oi, Boles, é claro que a expectativa da torcida da Ponte Preta, nesse momento, está para a formação do elenco que vai disputar o Paulistão, a Copa do Brasil, também a Série B do Brasileiro, e para a volta dos jogadores aos treinamentos. E quem garantiu essa volta foi o vice-presidente da Ponte, o Marco Eberlin, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Você acha que a torcida da Ponte dorme um pouco mais tranquila com esse elenco treinando e se preparando a partir de quando? Olha, eu tenho falado a verdade. Ninguém gosta de trabalhar sem receber rigorosamente em dia seus salários, tá? Os jogadores estão muito bem condicionados, tá? Deixaram de treinar ontem e hoje pela manhã, que depois estariam liberados para retornar no final de semana. Olha, no final dessa próxima semana, conforme acordado, acredito que esteja todo mundo treinando. Então eu tô perguntando no feeling, que não é pro Valdemir que você tá falando. De jeito nenhum, você tá falando pro torcedor da Ponte. Pelo seu feeling e por aquilo que vocês estão construindo em torno do tema, a Ponte vai... Essa é a palavra tranquilizadora que eu gostaria que você passasse com convicção ou não pro torcedor da Ponte. A Ponte vai conseguir inscrever os bons reforços que contratou até agora e mais alguns que devem chegar por aí? De novo, Valdemir. Eu tive como um astuto, não só competente e honesto. E eu fico triste quando alguém possa duvidar de uma diretoria, falar assim, não tô duvidando. 12... Não tô duvidando, quero que você transmita essa tranquilidade pro 12, 13 jogadores e ficar na dúvida se vai cair o transferban, Valdemir? Como é que alguém responsável fala, não vai cair o transferban? Então não vamos contratar ninguém, vamos pro Júnior. Ótimo, excelente. Já tô satisfeito. Pelo amor de Deus, poxa. Bom, a reapresentação dos jogadores está marcada para a próxima sexta, 14h, no estádio Moisés Lucarelli. Aí sim um trabalho efetivo, mais forte na parte física, também, é claro, vai ter que ter o trabalho na parte tática dos jogadores pontepretanos, porque será apenas uma semana praticamente para o time se preparar para o jogo contra o Corinthians, marcado para o dia 11, domingo, na Arena Corinthians, primeira partida da Ponte no Paulistão. Lembrando que é jogo de torcida única por determinação do Ministério Público e também da Polícia Militar, ou seja, somente torcida do Corinthians. Eu vou repassar aqui os jogadores que estão no atual elenco da Ponte Preta. Quais são eles? Goleiros, Diogo Silva, o Thiago Coelho, que acabou de ser contratado, o Vinícius e também o Guilherme. Os laterais pelo lado direito, Pacheco, João Gabriel e o Brian Borges, que também acabou de ser contratado. Laterais pelo lado esquerdo, só tem o Gabriel Braga à disposição, porque o Danilo Barcelos segue se recuperando da cirurgia no joelho. Zagueiros, Simon, o Alisson Maia, que acabou de ser contratado, David Braz, que acabou de ser contratado, e também o Edson, que ainda tem um futuro incerto. Os volantes, Gustavo Teles, Rodrigo Souza e o Tarek, que acabou de ser contratado. Os meias, Elvis, Serginho, que também está com um futuro incerto, tem proposta do Paysandu, mas pode ficar na Ponte Preta. O Cristiano, que acabou de ser contratado, e o Diogo Mora, que é jogador da base. E no ataque, quais são os jogadores que o Marcelo Fernandes tem à disposição? O Gé, o Bruno Lopes, o Miguel, o Diego Tavares também tem um futuro incerto, tem outras propostas, mas pode ficar na Ponte. E os dois recém-contratados, o Herbert e também o Vitor Pernambuco. Jogadores que já saíram da Ponte. Pedro Rocha foi para o Juventude, assim como o Léo Oliveira. O Arthur foi para o América Mineiro. O Anderson, o Luiz Felipe e o Toró foram para o Náutico. O Wallace foi liberado, ele tinha um desequilíbrio muscular. E o Kevin deve ser jogador da equipe do Londrina. Agora falando sobre Copa São Paulo de Juniores, a Ponte estreia na sexta-feira, dia 2 de janeiro, 11 da manhã, contra a equipe do Coritiba. A sede da Ponte em Patrocínio Paulista, e tem ainda no grupo
o Meia-Noite e também o Real de Roraima. É claro que a gente vai acompanhar os detalhes da Copinha e trazer também aqui na Rádio Bandeirantes. Boles. Valeu, muito obrigado, Breno Beretta. Vamos saber do Tigrão. Valdemir Gomes, da Palavra Fácil. O que ele acha sobre essa situação da macaca? Fala aí, Tigrão. Alô, meu caro Leandro Boles, um grande abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Veja, essa operação desmanche, se é que pode ser chamado assim, esse momento da ponte, era meio que esperado, né? Era muito difícil de evitar. Então, jogadores importantes vão saindo, jogadores que foram verdadeiros pilares aí na brilhante campanha da Série C vão saindo. Agora surge essa informação também do Serginho. O Paysandu está querendo ser uma espécie de filial da Ponte lá, né? Filial da Ponte. O Paysandu, ele sabe, ele e outras equipes, estou citando o Paysandu, porque agora fala-se do Serginho indo para o Paysandu, né? E também a possibilidade aí do Rodrigo Souza, também com sondagem do Paysandu. Então o time que foi campeão da Série C, que seria bom que ficasse, pelo menos na sua estrutura principal, pelo menos os principais jogadores, seria bom que tivesse continuado, mas claro que esses dois ainda são especulação. Tanto o Serginho quanto o Rodrigo Souza, mas tem sido assim, né? Surgiu uma conversa de Luiz Felipe, Náutico, mas não, peraí, não é bem assim, tá, já foi. Então acredito que esses dois também vão embora. Isso é ruim para a Ponte, mas é aquilo que eu disse ontem, né? Era mais ou menos esperado isso, porque a Ponte está muito vulnerável. Então o jogador, o próprio Marco Eberlin, nos falou na entrevista, olha, só vai ficar jogador que quiser ficar. E quem está ficando é porque ainda não recebeu uma proposta de um outro clube, porque não tem alguma coisa à mão, então ele vai ficar, né? Agora, à medida em que vão surgindo as propostas, essa rescisão, muitas delas que têm sido amigáveis, a Ponte está liberando em função do débito e tal, elas vão acontecendo naturalmente. E preocupa muito, porque, ao que tudo indica aí, a Ponte vai manter muito pouco da espinha dorsal titular do time campeão da Série C do ano passado. Mas faz parte do momento deste cenário e a gente aguarda aí realmente o início da semana que vem, praticamente já na semana de estreia no Campeonato Paulista da Série A, para ver aí essa estrutura da Ponte, para ver que tipo de material humano realmente na prática e de forma concreta o Marcelo Fernandes terá para trabalhar. Boles. Vamos lá, valeu Tigrão, tá aí o Tigrão comentando um pouquinho sobre a macaca. Agora são 11 da manhã, mais 50 minutos, vamos falar do Guarani. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Tá de volta, Breno Beretta com as últimas. Oi, Boles, continua repercutindo a saída do goleiro Fernando Miguel do Guarani e ontem o executivo de futebol do Bugre, o Farney Coelho, falou em entrevista exclusiva na Rádio Bandeirantes explicando o que aconteceu, já que o atleta nos primeiros dias de treinamento sentiu dores no joelho e acabou rescindindo o contrato. Passado pelo primeiro crivo, que toda vez que tem algum jogador que a gente tenha dúvida de lesão, a gente já conversa antes com o departamento médico do time adversário, a gente faz uma pesquisa a priori, né, antes de trazer o jogador para cá, para Campinas. Então o Fernando, na verdade, terminou jogando, ele fez uma cirurgia em 2024, não foi nesse ano, ele terminou treinando apto dentro do Ceará. Ele fez uma ressonância início de dezembro, no qual a gente teve acesso, nosso departamento médico teve acesso, e não era impeditiva, né, para que ele desempenhasse a questão profissional. Dentro de todas as avaliações que a gente fez no departamento médico, ele estava apto. Infelizmente, só que ele tinha tomado uma injeção, isso a gente não sabia, tá? Ele tinha tomado uma injeção, uma infiltração, na verdade, no joelho, que também tirava a dor, né? Então também mascarava um pouquinho algum teste.
E aí, quando ele foi para campo, infelizmente, 2, 3 treinos, e realmente era um goleiro muito diferente, a bola encaixava na mão. 2, 3 treinos, ele acabou sentindo, o joelho inchou de novo, e aí ele foi muito homem, acho que foi muito honesto, chegou pra gente, explicou que tinha feito uma infiltração, mas que não estava com dor, mas chegou aqui e realmente o joelho estava travado de novo. E é o que clinicamente a gente chama de recidiva, né? Ele teve uma relesão ali, na verdade, né? Voltou a lesão antiga dele. E aí ele foi muito homem, propôs, inclusive, um acordo, a gente propôs tratar ele aqui, tentar recuperar ele aqui, porque não é uma lesão que precisasse encerrar a carreira, mas aí a gente sentiu que ele já está no limite dele, né? Já faz 1 ano e meio que ele vem tratando e voltando, tratando e voltando. E aí, até por um contrato mais longo, um contrato mais caro também, que é o salário dele, e com o pedido dele de sair, né, de pensando até em se aposentar, a gente acabou fazendo um acordo. Foi uma decisão difícil, uma dura, né, envolveu o treinador, o Elano, principalmente o presidente Romo. E tão rápido eu recebi essa notícia ontem no final da manhã. Eu já vim para Campinas, larguei com o Bragança e já vim para Campinas, porque também não adianta a gente ficar se lamentando, a gente precisa aparecer o fato, tá aí, não tem como solucionar, a gente tem que, não adianta ficar lamentando, a gente tem que ir para o plano B e buscar no mercado a reposição à altura. E você disse que está em Campinas e já está trabalhando atrás de um novo goleiro. O Guarani já está próximo desse novo goleiro? É alguém que você já tinha tentado? Eu sei que você tentou várias opções, né, para jogar no Guarani, mas existe a possibilidade do Guarani anunciar esse novo goleiro ainda essa semana, Farney? Normalmente a gente trabalha com time de sombra, né, com 10 atletas, né, para cada posição. Então a gente tem 10 goleiros monitorados. Desses 10 goleiros, 4 é impossível, porque já assinaram o contrato e não sairia, e 6 era possível. Então, dentro desses 6, muito provavelmente dentro desses 6, a gente vai finalizar alguma negociação. A ideia é que finalize ainda antes do ano novo, para que a gente já esteja aqui na representação dia 2 e a gente já possa seguir a nossa vida. Bom, o Bugre está atrás de um novo goleiro. Segundo o Farney Coelho, até amanhã um nome deve ser contratado. Tem algumas possibilidades, como por exemplo o Kaique França, que hoje está no Sport. O ano passado ele foi um jogador muito importante no acesso do Sport. Esse ano o Sport caiu. O Roger chegou lá no Sport agora, né? Essa semana, inclusive na reapresentação. E ele tá com um novo elenco, um novo treinador, e eu sei que o Roger gosta do Kaique França. E o Kaique quer permanecer no Sport, pelo que eu soube nos bastidores. Ele tem outras propostas também de times do futebol brasileiro. O Kaique França recebeu uma proposta do Guarani de 2 anos de contrato e um salário com mais de R$100 mil. O salário oferecido, por exemplo, para o Fernando Miguel, para ele fechar, pelo que eu soube, R$120 mil. E o Kaique França seria nesse estilo, 2 anos de contrato até o final de 2027. Mas é difícil a negociação e é por isso que o Guarani tem outras opções no mercado, porque precisa contratar um goleiro de confiança, experiente, que chegue já para vestir a camisa de titular do Bugre. Hoje o Guarani faz o último jogo-treino dessa pré-temporada em 2025. Será contra a equipe do Pouso Alegre em Bragança Paulista. Na sequência, os jogadores serão liberados para a folga de Ano Novo, se reapresentam no dia 2, sexta-feira à tarde, e voltam para a cidade de Bragança Paulista. Vão ficar em Bragança até o dia 7, depois eles voltam para Campinas. Para quê? Para terminar a preparação já no estádio Brinco de Ouro com um gramado novo. No jogo treino de hoje, o Maranhão não vai participar, ele sentiu um desconforto muscular. Com isso, o Kevin e também o Luca serão testados como centroavantes do Guarani. É claro que a gente vai continuar acompanhando a movimentação e à tarde no Esporte em Debate, quem sabe o Guarani já tenha um novo goleiro. Quanto à Copinha, Copa São Paulo de Juniores, Guarani estreia no sábado, vai viajar na sexta para a cidade de Assis
E no sábado, às 9 da noite, enfrenta a equipe do Atletique, lá em Assis, a estreia do Bugre na Copinha. O Kevin estará entre os relacionados na Copinha, assim como outros jogadores, o goleiro Ian, que também está participando da pré-temporada com os jogadores do profissional. Valeu, Boles! Valeu, Bruno Beretta! Quero saber do Tigrão sobre a movimentação do Guarani. Fala, Tiger! Bom, essa recidiva aí do Fernando Miguel, sentindo o joelho numa operação sofrida em 2014, não estava nos prognósticos de ninguém, né? O Guarani esperou terminar a Série A do Campeonato Brasileiro, ele estava no Ceará, acabou indo até o final, depois tirou alguns dias de férias merecidamente, o que é absolutamente compreensível, e o Guarani esperou até o limite. E aí o jogador chegou agora no dia 26, treinou, deixou uma ótima impressão, e aí sentiu, para mim, uma fatalidade, né? Como é que um jogador que estava à disposição sem jogar, mas estava no banco do Ceará e treinando normalmente, estaria com problema? Como é que esse problema poderia ser anterior? Eu acho uma fatalidade. Ele se contundiu de novo e num treino banal, num treino comum, num treino sem maiores consequências, ele se contundiu de novo e, por coincidência, num joelho que já está operado. E aí, claro que talvez nada tenha a ver com a cirurgia, talvez tenha, só os médicos podem dizer. Mas o jogador chegou aprovado pelo departamento médico sem nenhum tipo de problema. Tanto é que ele estava à disposição no elenco do Ceará. Estava treinando lá normalmente. Então me parece mais uma fatalidade, foi no joelho operado, poderia ter sido no outro. E o jogador achou por bem, em comum acordo com a diretoria do Guarani, pelo tempo que ele já deve estar estimando que vai precisar ir para se recuperar, talvez tenha que passar, não sei, ninguém disse isso ainda, mas talvez tenha que passar até por uma nova cirurgia. Ele optou por rescindir o seu vínculo de forma amigável com o Guarani. E isso retarda um pouco essa questão do gol, que o Dalberson, infelizmente, não agradou e, ao que tudo indica, deverá iniciar o campeonato aí como titular do Guarani. Boa sorte a ele, mas o Guarani está no mercado, sim, atrás de um goleiro, para tentar, obviamente, não ter o mesmo nível de problema e vulnerabilidade que teve na meta na temporada passada. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. E com maestria para comandar a nossa área a partir do ano que vem. Eu, Bruno Meliosi, vou junto com o Guilherme Agrela aí tocando nosso barco aqui na Rádio Bandeirantes até a 1 da tarde com, é claro, a melhor informação esportiva